Olá pessoal, eu me chamo Luiz Fernando, sou aluno do quarto ano de Sistemas de Informação da UEMS e hoje iremos dar continuidade às nossas aulas. Iremos falar sobre software. O que é um software, né? Software é um programa de computador que pode ser definido como uma série de instruções ou declarações que possam ser interpretadas pelo computador, de modo a obter certos resultados. Ou seja, existem diversos tipos de software, que mais à frente a gente irá abordar. Cada software pode ter um uso específico, pode ser generalizado para fazer várias coisas, mas geralmente um software sempre tem um uso mais específico. O termo software seria tudo que faz o computador funcionar, executando a parte física, ou seja, o hardware. A gente vai falar sobre sistema operacional no próximo slide, mas adiantando, o sistema operacional é um software. Ele faz a comunicação do hardware. E a partir dele, todos os programas e aplicativos rodam, né, a partir do sistema operacional que faz essa comunicação direta com o hardware. Ele gerencia, administra. Um programa pode ser executado por qualquer dispositivo capaz de interpretar e executar as instruções. Como eu havia dito, o sistema operacional, como o próprio nome sugere, são softwares destinados à operação do computador. Tem como função principal controlar os diversos dispositivos do computador e servir de comunicação intermediária entre o computador e outros programas normalmente utilizados, o que permite que esses possam ser executados. Por exemplo, temos o Windows, as várias distribuições do Linux, que é o Ubuntu, Fedora, Slackware, o Debian, temos o macOS, o FreeBSD e até mesmo sistemas operacionais para dispositivos móveis, como o Android e o iOS, né? Ou seja, são os mais conhecidos, né? Então, o, o celular, o smartphone, né? Ele também tem um sistema operacional que faz a comunicação com o hardware. Digamos assim, de modo simplório, que o smartphone ele é um computador portátil, né? Aqui a gente tem algumas imagens, né? No Ubuntu, o Debian, o iOS, Windows 11, macOS, são distribuições, são sistemas operacionais, né? Alguns de código aberto e de maneira gratuita você pode obter, que é o caso do Ubuntu, o Debian, de maneira paga, o Windows 11, o macOS, né? No caso, o iOS já vem incluso no aparelho que você compra. Você compra um iPhone e já vem com o sistema iOS instalado. Uh, Softwares utilitários, né? São programas destinados a facilitar e agilizar a execução de certas tarefas específicas, principalmente voltadas a suprir deficiências dos sistemas operacionais. Ou seja, um sistema operacional ele tem muitas possibilidades, ele gerencia muita coisa e já faz muitas coisas nele próprio. Porém, de certa forma, ele não consegue realizar tudo, né? Então, tem que existir alguns softwares que vão complementar o sistema, né? Como é o caso mais conhecido, o pacote Office ou o LibreOffice, né? São ferramentas, né, que vêm para auxiliar na edição de texto, na edição de apresentações, em planilhas. Existem utilitários para diagnosticar os dispositivos e componentes do computador, antivírus, compactar e descompactar arquivos, realizar cópias de segurança, o famoso backup. Ou seja, o software utilitário ele é mais voltado para coisas talvez assim específicas, digamos. No caso de diagnóstico do computador ou algo do tipo. Que tem alguns softwares utilitários, o Norton, né?
que é um antivírus, o WinRAR, descompactador, o HW Monitor, que ele é mais para monitorar tudo que está acontecendo no seu computador, da parte de hardware, como temperatura de processador, de monitor, entre outras coisas. Softwares aplicativos são os programas criados para auxiliar o usuário a realizar suas tarefas. Diferentemente do sistema operacional, que são voltados para o gerenciamento dos recursos do computador, os aplicativos são voltados à necessidade dos usuários. Então é aquela história. O sistema operacional, ele é voltado para fazer a comunicação, para fazer tudo funcionar da maneira correta. E o software, no caso aqui, aplicativo, ele vai suprir as necessidades do usuário. São coisas específicas, como eu havia falado antes. Né? Aplicativo de propósito geral. São programas desenvolvidos para tarefas comuns de rotina. No caso aqui, editores de texto, Word, Writer, criar apresentações, PowerPoint, o Impress, editor de planilhas, Excel, Calc, banco de dados, o Access, MySQL, o Oracle, PostgreSQL. Temos também gráficos, né? São de imagens, que é o Photoshop, CorelDRAW, GIMP. Navegador, Microsoft Edge, Firefox e o Chrome. E assim, existem diversos outros aplicativos. A gente só listou alguns aqui. Né? O GIMP, né? Que são imagens dele, o Excel, Firefox, Postgre e o PowerPoint. Aplicativos de uso específico são construídos para automatizar tarefas em situações mais específicas. Muitas vezes são desenvolvidos sob encomenda para uma empresa ou instituição, envolvendo o trabalho de analistas de sistemas e programadores. Tem, no caso aqui, os administrativos, que mexem com faturamento, contas a pagar, folha de pagamento, controle de estoque, controle de produção, contabilidade, controle de projetos. Então, são coisas bem específicas, né? Ou seja, só vai ser mais voltado para aquela área de administração, né? Técnicos científicos, problemas de engenharia, o CAD, simulação de matemática, medicina, pesquisa operacional, desenvolvimento de projetos, biologia, genética, astronomia, geologia. Automação industrial. Temos controle de processos, telemetria, controle de fabricação, automação comercial, reserva de passagens, bancos, pontos de venda, educacional, assistência à instrução, ensino auxiliado pelo computador, educação à distância, lazer, jogos, música, desenho, pintura, cinema. Ou seja, tem também os especiais, teleprocessamento, comunicações, militares, pesquisas espaciais, previsões meteorológicas e outros. Então existem diversos softwares, ou aplicativos, assim por dizer, de uso específico, né? Cada um destinado a realizar algum tipo de tarefa. Né? Se você quer ouvir uma música, você vai executar um player de música. Geralmente, é assim, você não vai usar um aplicativo que você mexe, por exemplo, o banco, aplicativo de banco, né? Não tem como você usar aplicativo de banco para ouvir música, não faz sentido algum. Não é a tarefa específica, né? E aí você vai, no caso, tá tirando o foco desse aplicativo específico e implementando mais coisas que não tem necessidade. É só dificultando e aí abrindo brechas de segurança, entre outras coisas. Aqui existem as imagens de alguns aplicativos de uso específico, né? O Duolingo, Word, AutoCAD, Clash of Clans, que é um jogo. Ou seja, software, como eu havia dito, é tudo aquilo que faz aparecer o que a gente vê de maneira simplória, né? O que a gente vê na tela, no monitor do computador. Ele está por trás ali. São códigos executando e realizando as tarefas e para aquilo que ele foi desenvolvido, né?
Então, é isso, pessoal. A aula sobre software é isso. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários, que assim que possível a gente responde.